todos. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. E como a gente está jogando em casa, obviamente você me levou para o último, mas como a gente tem muitos amigos, o pessoal está resistindo ainda, isso é muito bom. É que os outros estavam fazendo um aquecimento. Mas é muito bom. Parabéns pelo evento, né? Então, gente, o que acontece? A empresa Climatizar, esse ano faz 22 anos. Eu tenho pouco mais de 30 anos trabalhando nessa área. E ao longo dos anos a gente foi meio que se especializando em projetos de hospitais. Porque demanda um pouco mais de engenharia, é um projeto muito bom de se fazer. A gente tem vários clientes dentro do próprio hospital, que é o dono do bloco cirúrgico, é o dono do UTI, o dono da hotelaria, por aí vai, né? E no ano passado, há um ano mais ou menos, o Thiago da Comis está ali presente, ele me sugeriu que eu participasse, que inscrevesse algum projeto de hospital nesse prêmio da Ashore. Eu falei, não, Thiago, não vai dar não. Mas ele incentivou e a gente acabou entrando. O que acontece? O que tem de muito interessante nesse prêmio? Diferentemente do LEED, que o LEED é extremamente exigente, mas uma vez que você apresenta o projeto, ele vai olhar tudo que está ali, acreditar que aquilo vai ser feito e vai fazer a aprovação ou não daquele projeto, dar os créditos ou não. A diferença aqui é que esse prêmio está intimamente ligado não só à apresentação do projeto, mas à apresentação da performance que foi solicitada no projeto. Ou seja, sem a colaboração e a integração do próprio cliente, que está representado ali pelo engenheiro Marcos Senra, a gente não consegue muita coisa aqui. O que a gente fala? Há alguns anos atrás, sei lá, 20 anos, as tecnologias que estavam em Europa, Estados Unidos principalmente, a gente é muito ligado aos Estados Unidos, elas custavam a chegar aqui. E hoje, se vocês visitarem sistemas de ar-condicionado nos Estados Unidos e visitar aqui, você vê que a gente tem a disponibilidade, as mesmas tecnologias. Então, o que a gente faz em projeto aqui é o que é feito lá. A diferença é que é um país bem mais avançado do que o nosso, eles aproveitam mais vezes, aproveitam mais essas tecnologias. Mas não quer dizer que a gente não saiba trabalhar com elas. Então a gente viu agora, como essa palestra aqui, que fabricantes de equipamentos aqui no Brasil estão também muito avançados. Então eu vou apresentar um pouco o contexto, bem rapidamente, não vou demorar muito, para ver como que a gente... Quais são um pouco das dificuldades, não as dificuldades, né? O que a gente tem que fazer para esse projeto Sistema de Ar-Condicionado de Hospital dar certo. Porque assim, quando a gente fala em ambientes corporativos, nós estamos falando em produtividade, em baixos índices de absenteísmo. E isso um ar-condicionado bem dimensionado, ele consegue prover. Quando a gente fala em escolas, a gente está falando mais em cognição. Em tudo a gente fala o conforto. Eu estou ressaltando outros fatores. Agora, quando a gente fala em hospital, a gente está falando em mitigação de contaminação cruzada, além do próprio conforto térmico. Ou seja, o sistema de ar-condicionado bem dimensionado, ele é um vetor de saúde. Então, nós estamos falando de saúde aqui. Só para alguns dados macro, são 42 mil metros quadrados de área construída, e que isso vai para o... isso é considerado lá nesse prêmio, entendeu? Eles têm isso como um índice, a área construída para eles é um índice importante. E lá foi adotado um sistema híbrido. A gente estudou várias possibilidades junto com o cliente, e depois eu vou mostrar à frente o porquê que foi escolhido isso. Então nós temos uma CAG para 510 TE, com 3 chillers a ar, condensação a ar. E para a hotelaria nós temos VRF, são 2 centrais. Então dá um total de 324 HP. Essa é a fachada, muito bonita por sinal. E o hospital atende a região metropolitana aqui de Betim e Contagem, por isso que ele tem o nome ATD Betim e Contagem, mas ele é situado em Betim. Tá? Então nós vamos ver, olha, depois nós vamos detalhar ali. Essa aqui é o hospital. Aqui tem a entrada, estacionamento, tem mais subsolo, mas aqui é o hospital em si.
E todo esse bloco é a hotelaria. Veja, são blocos bem distintos. Isso aí facilitou para a gente escolher o tipo de sistema a ser adotado. Então seria isso aqui, como se fosse um Lego, tá? Tem a parte de estacionamento, o hospital é esse bloco, e essa hotelaria é como se fosse um Lego que a gente encaixaria em cima. Isso aqui foi fundamental para a gente fazer essa concepção de sistema híbrido, porque a gente colocou VRF para os quartos, mas a gente tratou o ar externo. Tem uma coisa assim que não é muito comum, mas a gente conseguiu colocar. E aqui em cima é a área técnica, tem um L ponto, tem a área técnica. Então isso aqui foi a base para a gente escolher o tipo de sistema. Essa é uma foto do Google, né? Olha só que legal. Depois, posso até voltar com ele. Aqui nós temos a nossa área técnica lá em cima. Igualzinho está no projeto. Isso é bom para nós projetistas, né? Aqui estão os chillers. Aqui uma das centrais de VRF. Aqui a outra. E aqui tem as rodas entálpicas, que eu vou explicar mais adiante. E aqui a água quente, olha só, o recuperador de calor do chiller aquece uma água que já fornece para o sistema de água quente para o hospital. Então tá, o que eu gosto de chamar, tá um sistema bem racional, que eu acho que é o principal. Bom, quando a gente vai fazer o projeto, como eu já comecei a comentar no início da apresentação, para mim uma das coisas mais importantes é isso. É o diálogo entre o corpo clínico e nós, da engenharia de ar-condicionado. E quem faz essa interface é a própria engenharia do hospital. Ou seja, cada cliente interno, bloco cirúrgico, CME, etc., ele tem as suas solicitações que a gente tem que atender. Mas nós também temos as nossas. Ar-condicionado todo mundo sabe que demanda muita área técnica, demanda espaços de entreforro, demandam shafts e por aí vai. Porque se isso não for atendido, o sistema de ar-condicionado não funciona direito. O que acontece? Tem uma outra apresentação que eu mostro lá, que o ar-condicionado, nós não jogamos frio aqui. Na verdade, nós transferimos calor desse local que a gente quer ficar frio para o ambiente externo, de uma forma ou de outra. Desde um simples split, que vai aqui para o evaporador, passa pelos tubos de cobre e a gente rejeita o calor quente, igual a nossa geladeira, qualquer sistema de refrigeração. Na água gelada é a mesma, ele passa desse ambiente para o fan coil, do fan coil para a tubulação de água gelada, da tubulação de água gelada vai para o chiller, do chiller para a torre, e como foi demonstrado aqui anteriormente, a torre rejeita, nós vamos ter sempre um rejeito de calor. Isso eles não têm obrigação de saber, mas nós temos a obrigação de trocar essa bola. E aqui eu coloco, esse tipo de coisa a gente não resolve, igual eu falei. O sistema de ar-condicionado é um vetor de saúde. Ele bem dimensionado, com as suas armas que eu falo, que são as renovações bem feitas, sistemas de filtragem ou filtração, como está se falando, né, ultimamente, bem dimensionado, controles de umidade, controle de temperatura. Isso a gente consegue fazer, isso a gente consegue prover. Mas isso aqui não. Como que nós vamos interferir? Como que eles vão fazer o sistema de limpeza, o sistema de proteção de quem entra, de quem sai, quem vai contaminar quem? Isso aqui tem que ficar bem definido, que não faz parte da nossa responsabilidade, digamos assim. E quando se tem aquele diálogo, tudo anda melhor. O que o sistema de ar-condicionado pode fazer no ambiente térmico? Na sala de cirurgia, que é um dos principais ambientes no hospital, ela vai fazer isso aqui, evitar o estresse térmico do cirurgião e a contaminação por suor. Por que eu estou falando isso? A temperatura de conforto normal, no ambiente aqui normal, é 23 graus e a norma pede 50%, nem sempre é controlado. Quase sempre está muito acima disso, que dá um desconforto. A sala de cirurgia, o cirurgião está todo paramentado, está com o estresse à flor da pele, tem aquele foco em cima dele que é muito quente e tem um paciente aberto ali. Então 23 para ele não vale nada, ele vai suar. Ele precisa de 19, tem uns que colocam até menos, e precisa de 50%.
Então aqui é um dos pontos principais do projeto de ar-condicionado no hospital, é a sala de cirurgia. Porque, querendo ou não, a primeira fonte de contaminação para o paciente ali é o próprio cirurgião. Então lá na frente a gente vai ver como que a gente fez essa parte do projeto aí. Então, como eu já falei, aqui a gente dá para perceber a distância que ficam os profissionais do paciente todo aberto, né? Então, nós temos a obrigação de fazer um sistema adequado para isso, para que ninguém se preocupe com o ar-condicionado, preocupe somente com a própria cirurgia. Aqui é uma ilustração do que eu já adiantei. Aqui seria um ponto, isso aqui é uma carta psicométrica, tá, gente? Isso aqui ela passa para a gente todo o comportamento do ar úmido. Aqui nós temos a temperatura de bulbo seco, umidade absoluta, umidade relativa. Aqui seria mais ou menos a condição do ar externo. Aqui, num projeto normal, a condição do ar interno que a gente precisa, e na sala de cirurgia aqui, ou seja, é muito mais exigente. Preocupação a gente tem que ter e tem que selecionar tudo certinho. Aqui é uma ilustração do que eu falei. Esse aqui é um sistema de distribuição de ar comum. A gente insufla, faz um movimento turbulento ao longo de todo o ambiente e depois vai embora para o retorno. Isso aqui era feito antigamente. Já tem algum tempo que a gente faz dessa forma. Então tem um difusor especial que o que ele faz? Ele faz uma cortina de ar ao redor da mesa de cirurgia para meio que isolar o paciente das outras coisas e pessoas que estão aqui fora dessa cortina. E no centro nós temos dois difusores com fluxo unidirecional. É para lavar mesmo, para limpar tudo que está aqui. Isso aqui a gente faz uma redoma para fazer essa proteção. E o retorno, essencialmente, a gente tem que fazer a maior parte dele junto ao piso, a 30 centímetros do piso, e alguma parte acima. Então esse aqui é um exemplo de uma sala de cirurgia, uma das salas de cirurgia do hospital. A gente colocou, olha só, o retorno, a gente conseguiu colocar em 3 extremidades, na quarta não dá por causa da própria porta de acesso. Então aqui é bem simplificado, eu limpei aqui para a gente poder entender. Então o insuflamento é esse duto azul claro e o retorno, o duto vermelho, e o difusor esse cor-de-rosa aqui. Então olha só, então nós temos circundando a mesa de operação, um ar totalmente limpo, porque tem 3 estágios de filtragem, F4, F8 e absoluto. Aqui é o difusor em separado e aqui é uma grelha comum de retorno. Essa é a imagem ali, a 3D, já pegando o catálogo lá da Trox, de como que fica a bagunça lá no entrefogo, que vai dar o conforto e a mitigação da contaminação cruzada aqui dentro. Esse aqui é o teto. Veja bem, aqui já está tudo compatibilizado com o foco e com a própria iluminação. Então, com o passar dos anos, isso aqui foi ficando, entre aspas, mais fácil de compatibilizar, porque todo mundo quer tudo. Todo mundo quer botar iluminação, eu preciso também. Então, em alguns casos, eles chegam a colocar a iluminação aqui fora, mas entendendo a importância que tem esse sistema de distribuição do ar. Ok? Essa aqui é uma imagem mais simplificada de um pavimento técnico acima da sala de cirurgia. Essa aqui é uma imagem dos facóis, dos climatizadores de ar, um para cada sala de cirurgia. E esse alaranjado é um tratamento do ar externo que a gente faz para poder garantir a condição que o cirurgião exige, né, que é uma temperatura bem mais baixa. Outra coisa que o ambiente térmico pode fazer é um fator de terapia, não tenho dúvida que uma pessoa que está no hospital, obviamente, tirando o acompanhante e os trabalhadores, ela não está muito bem de saúde. Então o que acontece? O surto de calor e umidade prejudica os pacientes cardíacos e eu acredito que todos os outros. E o que faz ele ter uma disfunção no sistema termorregulador. Se a gente vê hospitais mais antigos, você vai ver que nem sempre os apartamentos, os quartos são climatizados.
Hoje em dia, dificilmente você vê algum que não é climatizado. Agora, a gente não pode climatizar de qualquer forma, tá certo? Então, ou seja, é fundamental também que a gente preocupe com os quartos. Aqui é uma planta, é aquele bloco de Lego lá da parte de cima, né? Que a gente mostrou na imagem anterior, com quartos, e aqui a parte central, a circulação e elevadores e escadas. Como que ficou definido lá? A gente utilizou esse fancolete do tipo Highwall, que hoje a norma 7256 que rege o sistema de ar-condicionado para hospitais, ela teve uma modificação grande e, no meu modo de ver, melhorou bastante, está mais exigente. Querendo ou não, a pandemia jogou essa bola para cima, porque ela foi revisada no meio da pandemia, o término dela, porque uma revisão de norma, ela demora muito, são anos e anos e anos, todo mundo tem que dar a sua colaboração até se consolidar para a solução final. Então, hoje, esse tipo de equipamento não pode mais por causa da filtragem. A filtragem hoje em quartos, ela é exigida no mínimo M5. Então, essa máquina não comporta, tem que ser aquelas máquinas para adulto, e em alguns hotéis vocês conseguem ver uma grelha aqui, né? Então, tem que ser aquela. Por outro lado, a gente conseguiu fazer um ar externo para os quartos de uma forma, a gente colocou esse intercambiador aqui com uma roda entálpica, porque nós temos em todos os quartos sistema de exaustão e sistema de ar externo, ou seja, eu tenho um sistema de ar para renovação que entra, ele precisa ser o mais fresco possível, e eu tenho um sistema de exaustão que eu preciso tirar esse ar daqui. Então, o que eu fiz? Eu cruzei os dois nesse equipamento aqui. Então, ou seja, o ar que eu faço a exaustão, ele capta do próprio quarto, ou seja, sai um ar frio, e de graça, eu vou jogar fora. Então, pela roda entálpica, ele troca calor com o ar de renovação que está entrando, e esse ar entra um pouco mais ameno. Isso dá uma economia de energia muito grande para o chiller. O que acontece? Qual que é uma diferença básica? Porque ali, apesar da gente chamar de hotelaria, tem um dado aqui muito importante em quartos de hospital com quartos de hotel. Quando a gente fala em hotel, como esse aqui, ele tem uma ocupação muito baixa de dia, e a ocupação maior é à noite. Então você tem que dimensionar o equipamento para de dia, só que à noite ele fica meio que superdimensionado. Aqui não, em hospital, é mais ou menos 80% de ocupação de dia e de noite. Aí o dimensionamento é completamente diferente. Sempre esse estudo a gente deve fazer em todos os projetos. Eficiência energética é uma coisa que a gente sempre tem que preocupar. Aqui não é diferente, só que tem uma coisa. Em toda palestra a gente vive falando, nós lá do DNPC da Brava, que eficiência energética é uma coisa muito boa, mas ela tem que vir depois que a gente já está provendo conforto térmico e qualidade do ar interior. E no hospital essa preocupação com a diferencial de pressão para evitar a contaminação cruzada. Então aqui é só um gráfico para a gente saber que onde se gasta energia mesmo é na CAG, na Central de Água Gelada, onde tem os vilões aí. Essa é a planta, né, do nosso projeto. Veja que aquela foto que a gente tirou lá, essa planta aqui é só a metade, tá? Nós temos outra metade lá também. Então nós temos aqui uma CAG com sistema de primário variável, ok? Com essas bombas inline e com chiller de condensação a ar. Aqui nós temos para metade da hotelaria, central de VRF, aqui é a água quente, e aqui nós temos as rodas entálpicas que trocam calor entre o ar externo e o ar de exaustão. Ou seja, uma central é uma área técnica muito racional, por incrível que pareça, com espaço, coisa que a gente não costuma achar nos projetos, a gente tem que correr muito atrás para achar esse tipo de espaço aí. Ou seja, esses aqui são elementos que a gente utilizou para fazer essa eficiência energética, recuperador de calor,
lá na roda entálpica e recuperador de calor no próprio Chile para fornecer água quente. Isso tudo são sugestões que a gente vai dando e quando elas assimiladas, cada uma delas vai acrescentando uma eficiência no sistema como um todo, que é o que nos interessa. Falando agora um pouco sobre o que a gente tem que demonstrar para obter para concorrer, né, no prêmio, a primeira coisa é pegar a ASHER 90.1 e no design que é o projeto e adotar no projeto equipamentos mais eficientes do que essa própria norma. Olha, isso aqui, só isso aqui não faz que o meu projeto seja bom. Eu não tenho mérito nenhum de escolher um Chile eficiente, um VRF eficiente. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Eu posso ficar em dúvida entre o A, o B ou o C, mas eu tenho que considerar um mínimo de eficiência e essa norma, acho que como todas normas da ASHER, ela é muito boa para a gente ter uma referência para saber se o equipamento é bom ou não. E a planta do Chile também, a CAG, né, a própria CAG, ela tem um mínimo de performance que eles exigem. Então o que acontece? Olha, para a gente entrar, para concorrer lá, você tem um monte de referências para se adotar. E a gente adotou de pegar esse aqui, ó, KBTU por pé quadrado, mas não vale por mês, você tem que fazer ele ao longo do ano, você tem que dar um número, é isso aqui, ó, o formato, esse tanto de letra aqui, ó, C, B, E, C, S, E, U, I. É um ano de medição de consumo de energia e comparar para aqueles 42 mil metros quadrados. Esse é o item dele, é o I. A gente fez e deu abaixo do que eles pregavam lá, e aqui a gente colocou até a mais, só para a gente ver o desempenho da CAG em kW por TR. Então ela sempre ficou abaixo, somente nesse mês de março aqui que ele chegou bem perto lá, mas os outros ele foi fazendo como se fosse um perfil de carga térmica, e realmente vocês podem ver que ele é bem coerente, que nos meses frios tem um consumo menor. Isso sempre facilita para a máquina ser mais eficiente, tá? Então, assim, o que é difícil lá? Você compilar em poucas páginas, o Thiago até ajudou a gente lá a fazer, todas as informações no projeto. A gente fala, ó, nós temos de inovação aqui, recuperação de calor ali, para eles poderem fazer a avaliação. E o que acontece? E o prêmio começa, o primeiro, porque a ASHER é uma associação de profissionais dos Estados Unidos e outros países também participam. No Brasil nós temos 2 capítulos, são os chapters, que eles falam, tem o chapter Brasil e o chapter South, que é no sul do Brasil, os 3 estados do sul do Brasil. A gente entrou no chapter Brasil e a gente conseguiu esse prêmio. Aí o Thiago de novo voltou, participa da região 12. O que é a região 12? É a Flórida, e tirando o México, são todos os países para baixo. Então esse é o que concorreram na região 12, são vários chapters na região 12. E por incrível que pareça, a gente conseguiu esse prêmio também na região 12. A gente ficou bastante feliz, aí o Thiago falou, agora vai para o Mundial. Eu falei, não, mas agora não dá. Mas de tanto que ele incentivou, a gente foi sabendo que isso é quase que impossível. Não tem como, porque como é que a gente vai concorrer? Os Estados Unidos, igual a gente falou, eles têm mais facilidade de aplicar, né? Eles têm uma... já é comum para eles fazer isso aí, vamos dizer, isso aí é o default para eles, então eles têm instalações muito mais eficientes, muito mais sofisticadas, por assim dizer, com outras coisas aí. Mas a gente não ganhou o Mundial, mas recebi um e-mail de um profissional lá dos Estados Unidos, acho extremamente elegante, elogiando o projeto. E isso aí incentiva mais a gente a continuar tentando. Então, gente, é isso aí que eu queria apresentar. Eu fiquei muito feliz com isso, que isso incentiva a gente, que a gente faz muito projeto de hospitais, incentiva outros clientes a também adotarem as medidas que a gente adotou, ou outras medidas diferentes, né? E
e dizer que dá para a gente fazer um projeto bom, dá para fazer a instalação boa aqui no Brasil mesmo, igual a esse aí. E agradecer a todos que participaram, porque esse prêmio, ele é um prêmio dado ao profissional. Mas eu sozinho não faço nada na vida. Então realmente o prêmio é para quem trabalhou nele. Então hoje aqui tem pessoas que trabalham no meu escritório, pessoas que já trabalharam comigo, e eu só tenho que agradecer a eles pela colaboração, porque é impossível, né? Sem colaboração deles e sem estar todo mundo no mesmo objetivo, a gente não consegue. Por outro lado, se tiver todo mundo na mesma sintonia, dá para fazer projetos iguais a esse aí. Ok? Muito obrigado.